Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando, eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí sequência à elaboração do caderno do aluno aqui de segunda série, volume 2 aí do segundo bimestre, tudo bem? Então pessoal, lembrando que nós já tivemos a nossa primeira aula, a aula 1, que trabalhava as atividades 1A, B e C. Se você não assistiu, acesse o link na descrição deste vídeo, tudo bem? Para que você comece a dar uma introdução do seu caderno e depois você retorne para cá. Se você já assistiu, hoje continuaremos falando sobre a eletricidade, tudo bem? Então, abrindo aqui o nosso caderno, na página 41, final da página 41, início da página 42, nós começamos a atividade 2 como tema condutibilidade dos materiais. E o que dá para lembrar da primeira aula é que nós falávamos sobre o surgimento aí da corrente elétrica, provocada pelos raios, que é nada mais, nada menos aí do que uma movimentação, uma atração aí entre as cargas, das nuvens e a carga do solo, tudo bem? Mas quando se fala de corrente elétrica, nós estamos falando justamente dessa transição de cargas, dessa movimentação de cargas. E o interessante, pessoal, é que há alguns materiais que permitem que a carga elétrica percorra por eles, que são chamados materiais condutores. Quando se fala de condutibilidade, nós estamos falando de uma propriedade de conduzir ou não corrente elétrica. Então, o material, se ele é condutor, se ele apresenta condutibilidade elétrica, a corrente elétrica passa por ele. Se tem um material que não é condutor, a corrente elétrica não passa por ele. É justamente o que nos faz pensar, por exemplo, por que eu enfiaria um prego de ferro na tomada? Não faço isso, porque eu sei que eu vou tomar um choque, mas por que os alicates, geralmente de metais, eles são revestidos por borracha nos cabos? Então, a gente já sabe que tem alguns materiais que conduzem ou não, mas para a atividade 2A, para dar início aqui nesse tema, eu vou pedir para que vocês acessem esse link aqui na descrição do caderno de vocês, ou o QR Code, e assistam esse roteiro experimental aqui, condutividade dos materiais. Tá? Esse procedimento ele tem 6 minutos de duração e é uma experiência muito simples. Basta você analisar que a pessoa que realizou o procedimento ela vai encostar fios em alguns materiais. Se a lâmpada acender, esses materiais são caracterizados condutores. Se a lâmpada não acender, esses materiais são isolantes. Você vai falar, professor, mas isso é meio óbvio, Mas tem uma coisa importantíssima nesse roteiro experimental. Vocês vão observar que tem substâncias que não conduzem, mas dependendo de como você mistura ela com outras substâncias, elas passam a ser condutoras. Tudo bem? Então eu não posso dizer que uma substância ela não vai conduzir de maneira alguma, não. Pode ser que sozinha ela não conduza, mas adicionada a outra coisa, ela pode ser sim considerada uma condutora de corrente elétrica. Inclusive, na atividade de vocês do Google Class, eu vou pedir para vocês separarem para mim as substâncias que são condutoras, as que não são, e as misturas que são ou não condutoras de corrente elétrica, tudo bem? Então assistam esse procedimento, anotem todas as substâncias que estão sendo testadas, e depois vocês retornam para a gente dar seguimento à nossa aula. Bom, imaginando que você finalizou a experiência, uma experiência bem interessante, fácil de ser reproduzida na sua casa, tá? Você pode montar esse dispositivo aí com o auxílio de um adulto, é muito fácil de fazer. Você pode testar até outros materiais que não foram utilizados, dá para testar vinagre, dá para testar, por exemplo, sabão em pó com ou sem água. É interessante vocês testarem várias coisas, tá? Mas nesse primeiro momento, o que foi interessante? Que você analisou substâncias que eram condutoras e as que não conduziam. Em alguns momentos também a gente percebeu que a água ajudavam outras substâncias aí a conduzir corrente elétrica. Mas tinha substâncias que mesmo em água ainda elas não conduziam corrente elétrica, tudo bem? Isso a gente vai discutir mais para frente. O que será que tem numa substância que faz com que ela seja condutora? E o que será que a água faz com outras substâncias que permitem que elas conduzam corrente elétrica? Isso a gente vai discutindo mais para frente no bimestre, tá? Eu vou pedir agora para vocês analisarem a situação aqui, a atividade 2B, que vai pedir justamente para você fazer uma pesquisa sobre condutores, maus condutores e isolantes. Qual que é a diferença de um mau condutor para um condutor? O mau condutor ele poderia ter feito aquela lâmpada acender, mas numa intensidade menor.
Inclusive, tem até um experimento que eu faço com os meus alunos de segundo ano, que é o seguinte: eu não peço já para jogar sal na água. Eu peço para eles ir jogando sal aos poucos, né? Você vai jogando sal aos poucos, e aí quanto mais sal você joga, maior é a intensidade da lâmpada. Então, no procedimento, a gente poderia ter feito isso, jogando mais sal para a gente perceber a diferença de condução, né? Quanto mais sal tinha, mais forte ia ficando a intensidade da lâmpada. Ele vai pedir aqui o conceito, algumas características, aplicações, exemplos no cotidiano. Mas, pessoal, essa atividade aqui, 2B, eu vou deixar para vocês como um material de pesquisa, né, para agregar conhecimento, tudo bem? Mas eu não vou cobrar material para correção. Justamente porque, quando ele coloca uma pesquisa sobre condutores e malcondutores, a gente já pode ter feito essa análise na experiência, né? E a experiência nos abre a mente para a gente imaginar, por exemplo, que metais podem conduzir. Os metais que foram trabalhados na experiência eram todos condutores, né? Então eu vou pedir para que vocês façam essa pesquisa, mas a nível de conhecimento, né, que vocês vão adquirir, tá? Mas isso eu não vou cobrar de vocês no Google Class, tá bom? Porque eu já tenho mais outras 2 atividades aqui que vão agregar bastante a nós e que eu vou cobrar também a resolução. Tudo bem? Então, atividade 2B, você pode fazer uma pesquisa, mas a nível de agregar mais conhecimento para você. Principalmente porque quando ele colocar conceitos e características, a gente vai retomar isso aqui, né, na atividade 2D. Então, vai ser retomado justamente, né, essa parte do conceito aí de um condutor e algumas características que condutores podem ter e isolantes não, tá bom? Na análise da atividade 2C, então, eu vou pedir para vocês acessarem, né, a este documentário, né, chamado aí de A Faísca. Este documentário, pessoal, ele é muito extenso, ele tem em torno de 58 minutos e 58 segundos. Eu assisti em casa, achei muito interessante, né? Ele não só explica o surgimento aí da eletricidade, mas coisas importantíssimas, né, que a gente não sabe, principalmente a origem da palavra voltagem, né? Da onde surgiu a criatividade aí para um artista criar a obra, o Frankenstein, por exemplo. Então tem coisas não só da física, mas coisas históricas que são extremamente importantes, tá? Então eu peço para que vocês assistam. É um documentário que agrega bastante. Pelo que eu percebi aqui no canal, ele tem mais 2 vídeos, se eu não me engano, tem até o episódio 2, né? Ou melhor, até o episódio 3 aqui, né? Eu pretendo assistir também mais para frente, mas eu peço para que vocês assistam, tudo bem? E eu vou pedir para que vocês anotem as informações mais importantes que vocês tirarem e eu vou cobrar, né, esse resumo, esse relatório deste vídeo lá na atividade no Google Class. Eu vou pedir para que vocês façam um resumo deste vídeo e coloquem para mim lá no Google Class também, tá bom? E aí, pessoal, dando seguimento, então, aqui só para a gente finalizar essa aula, nós temos agora a atividade 2D, que nós vamos analisar mais um vídeo também, tá? Este vídeo ele tem em torno aqui, deixa eu colocar, ele tem 13 minutos e 46 segundos. E o que é interessante nesse vídeo, né? Esse vídeo ele vai nos explicar justamente, né, a diferença entre um isolante e um condutor, né? De forma mais simples, pessoal, porque eu acho interessante também eu estar aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. De formas mais simples da gente entender, o que é importante que você entenda é que quando se fala de corrente elétrica, nós estamos falando da transição, né, de uma forma com que a carga elétrica consiga percorrer algo, né? A energia elétrica até chegar, por exemplo, na sua casa, ela vem por fios, ela vem pela uma fiação, que muitas das vezes é encapada, por exemplo, com materiais igual borracha, né? Como eu já disse isso para vocês, né? Não só borracha, por isso que vocês vão assistir, né, esse vídeo, a história da eletricidade, que vai falar de outros materiais que são isolantes também. Mas quando a gente fala, por exemplo, da eletricidade, ela percorre os fios. Então a eletricidade ela precisa andar, ela precisa se locomover, as cargas precisam andar por algum lugar. Como que você atravessaria, por exemplo, né, de uma ribanceira de um lado para o outro se não houvesse uma ponte? Então quando a gente fala de diferença entre isolantes e condutores, é justamente porque os isolantes eles não vão apresentar uma certa características que os condutores têm.
que é o que nós chamamos de cargas elétricas, né, elétrons livres, né, que são elétrons aí que possibilita a transmissão da corrente elétrica. Tá? Eu sei que falar agora de elétrons, falar de cargas é meio difícil porque a gente ainda nem estudou o átomo, tá? A gente vai começar a estudar o átomo a partir da próxima atividade. Mas nesse momento, se você assistir esse vídeo e conseguir, né, entender essa relação das cargas, o que o condutor tem que o isolante não tem, né, como que essas cargas se apresentam no condutor, que elas não se apresentam, por exemplo, nos isolantes, isso vai ser já muito importante para começar a abrir a sua mente, para quando a gente falar de átomo, você já fala, ah, agora eu entendi, né, qual é a relação. O que vocês não podem esquecer, pessoal, é que esse material, este caderno do aluno, geralmente ele vem em etapas. Então vão surgindo algumas dúvidas, vão surgindo algumas perguntas que é natural que a gente não saiba responder, mas que conforme a gente for progredindo no bimestre, as respostas vão aparecendo naturalmente, tudo bem? Então eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo 2D, tá? Condutores e isolantes, responderem para mim qual é a diferença entre isolantes e condutores, isso está no vídeo, para que você dê exemplos de condutores e isolantes, por isso que eu pedi para que vocês não precisem fazer essa pesquisa aqui da 2B, porque isso já é perguntado aqui novamente na atividade 2D, o que é carga por indução. O interessante é que indução, a palavra já me fala, induzir algo. Como assim carga por indução? Vou induzir a carga? Será que tem materiais que eu posso induzir eles a conduzirem corrente elétrica, por exemplo? Então, prestem muita atenção também nessa pergunta C. Tá? Eu até aconselho que vocês leiam as perguntas para depois assistir o vídeo, para já saber, né, a hora que a resposta aparece para você. E por último, para que serve o fio terra, né? Fio terra, por que será? Que relação o fio tem com a Terra? Né? Que relação que essa Terra vai ter? Que inclusive, né, a Terra já apareceu para nós lá no vídeo, né, na origem do raio, do trovão e do relâmpago, né? Porque a gente percebeu que há uma atração entre as cargas, por exemplo, das nuvens com a carga da Terra. Então, pessoal, eu peço para que vocês desenvolvam essas 4 atividades, né? Assistam a todos os vídeos, né? E depois acessem a atividade 2, tá? Vai estar como atividade 2A, C e D, lembrando que a B eu não vou cobrar como resolução para nota, vai ficar como um material seu de estudo, tá bom? Vai estar lá como atividade 2, A, C e D. Vocês acessem a sala do Google Class e desenvolvam essas atividades, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.